Estamos na reta final para o Enem 2025 e esses últimos vídeos antes da prova eu vou trazer redações feitas por mim ao longo desses 3 anos. Começamos esse bloco, né, de projeto com o meu texto em homenagem ao Dia Internacional da Menina, em comemoração a 1 ano, né, no dia 17 de outubro. E agora eu vou falar aqui para vocês as minhas 3 primeiras redações do curso de Profinho, que na verdade foram as minhas 3 primeiras redações corrigidas. A verdade mesmo, é que minha primeira redação corrigida foi pelo Enem, em 2022, né? Porque eu não tinha feito treino nem cursinho antes. E aí eu não sabia, não tinha noção da minha nota. Mas de cursinho, essas foram as 3 primeiras. E eu vou falar aqui pra vocês quais foram os temas e como foi, tá? Eu não vou ler elas completamente, porque vai dar muito tempo. Porém, eu vou nortear o que foi que eu coloquei, enfim, tá? Os repertórios, minha tese, enfim. Mas eu vou deixar aqui ao lado pra vocês cada redação minha, tá? Assim como eu fiz na vez passada, com a do Dia Internacional da Menina, pra que vocês possam se inspirar. O primeiro tema foi os obstáculos para a doação de sangue no Brasil. Em 1948, a Organização das Nações Unidas promulgou uma das leis mais relevantes da história recente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo conteúdo garante o direito à saúde. Essa estrutura de abordagem eu usei para praticamente todas as minhas redações, tá? Aí eu usei essa mesma estrutura na minha segunda. Só na terceira que eu mudei, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Porque falou de meio ambiente. De meio ambiente eu trocava a estrutura. Mas eu tinha 2 estruturas de abordagem, né, na época que eu fiz. Essa, que é universal pra mim, que era universal pra mim, e a de meio ambiente, que era pra tema de meio ambiente. Também usei uma estrutura pra tecnologia. Só que isso aí foi mais assim, foi com a prova total. Tá? Foi do ano passado. Aí, no final aí desse bloco, desse projeto, perto da prova do dia 9, eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá. Essa foi a abordagem, minha estrutura de abordagem na maioria das minhas redações, porque traz a ONU. Hoje, na cartilha da redação do Enem 2025, o INEP deixou claro que não vai aceitar repertórios de bolso, que são estruturas modelos, tá? Então, eu não sei se, dependendo da forma como você queira colocar a ONU, se vai se tornar um repertório de bolso. Eu não sei se é aceito ainda a ONU e a Constituição Federal. Mas até ano passado era aceito, então por isso que eu coloquei. Certo? Que deu tudo certo. Certo. Aí a minha tese. Eu vou também trazer a minha. Vou falar logo a minha estrutura de tese aqui pra vocês fazerem pra todas as minhas redações. Porém, diferente para temas de meio ambiente e tecnologia. Só que pros outros temas, pros outros eixos temáticos, era a mesma estrutura de tese, que é essa daqui. Que traz o entretanto, né? Que é um conectivo de oposição, e o problema do tema, impedindo as vítimas de usufruírem do direito constitucional, que todo tema defende. Nesse caso aqui foi direito à saúde, porque o tema foi sobre doação de sangue, né? Entretanto, a falta de doação de sangue no Brasil impede que os brasileiros vivenciem o benefício assegurado pela ONU. E antecipação argumentativa eu também usei a mesma estrutura em todas as minhas redações. Gente, facilitar minha vida, né? Eu criava a estrutura e usava pra tudo. Com efeito, há de se combater a invisibilidade, que é o argumento 1, bem como a omissão estatal, o argumento 2, que dificulta a resolução dessa problemática. Outra coisa que eu sempre usava em todas as redações eram os operadores argumentativos, 3 operadores argumentativos, né? No mínimo, o INEP obriga 2, mas eu usei 3, em todas as minhas 3 redações. De 2022 eu não lembro, acho que foram 2. Mas em 2022 não era obrigação, passou sobre a obrigatoriedade do INEP a partir de 2023, que foi meu segundo treino. Que foi quando a banca Sebrasp entrou, porque até 2022 era a FGV, aí era um outro modelo de correção, mas com as mesmas competências. Diante desse cenário, então, sempre usei diante desse cenário para iniciar o D1. Aristóteles, foi filósofo grego, defendia que seres humanos eram animais políticos e estariam aptos a conviver em coletividade na busca pelo bem comum. Esse foi a minha fundamentação, tá? A parte de repertório sociocultural do desenvolvimento chama de fundamentação, porque fundamenta a nossa tese, a nossa opinião. Aí eu vou só trazer aqui meu aprofundamento argumentativo, das outras eu não sei se eu vou ler, só se for necessário. Só para vocês verem a importância do raciocínio lógico, da junção do raciocínio lógico mais a simplificação dentro do aprofundamento argumentativo, tá? Vamos lá. Eu explico isso melhor no Combo Nota 1000, na videoaula completa. Então, adquiram, tá? Não percam a oportunidade de adquirir, que eu vou explicar tudo da redação lá. Vocês vão pro Enem sabendo de tudo da redação. Tudo que deu certo comigo, né? Sob essa ótica, é visível que a ideologia aristotélica, embora seja ideal para a sociedade, se mostra uma utopia, haja vista a falta de debate social na família e na escola acerca dos pacientes que sofrem todos os dias devido à escassez do fluido da vida. Então, gente, primeiro eu trago o meu raciocínio lógico, né? Visível que a ideologia aristotélica eu tenho que fazer a retomada da fundamentação. Eu explico isso melhor também no Combo Nota 1000, para quem não sabe fazer. A falta de debate social, né? Que é a exemplificação na família e na escola. São os meus exemplos. Aí finaliza aqui com o fluido da vida. E depois eu trago minha reflexão crítica. Dessa forma, enquanto os obstáculos para a doação de sangue se mantiverem, o direito à saúde será exceção. Essa estrutura de reflexão crítica eu quase não usei nas minhas redações, porque eu encontrei uma outra estrutura e eu articulei, e aí eu comecei a usar ela, tá? Depois vocês vão conhecer ao longo dos nossos próximos vídeos. Aí depois eu citei John Locke, no D2,
que eu vou logo dizer pra vocês como foi que eu citei. John Locke, expoente filósofo inglês, desenvolveu o conceito de contrato social, popularizado na Europa do século XVIII, que diz respeito ao dever que o Estado tem ou deveria ter de garantir direitos básicos aos indivíduos. Aí depois eu vou pro meu aprofundamento argumentativo. À luz disso, é notório que a administração pública se mostra conivente com o problema na medida em que, embora tenha consciência do baixo índice de doações de sangue, não combate. Até aqui foi meu raciocínio lógico. Visto que tem que ter um conectivo para separar o raciocínio lógico da exemplificação, tá? No caso, esses conectivos, visto que, já que, uma vez que, haja vista, há uma carência de ações estatais, como hemocentros itinerantes, capazes de atender bairros distantes nos centros de doação. Então, se cair, vamos supor que o tema seja sobre doação de sangue ou algo do tipo esse ano, vocês já sabem o que eu coloco como exemplo, tá? Se inspirem aí. E minha outra estrutura de reflexão crítica, eu também usei para todos os D2, né, das minhas redações. Desse modo, não é razoável que esse impasse permaneça em um país que almeja tornar-se nação desenvolvida. É uma frase, assim, bem impactante. E eu também usei a mesma estrutura de conclusão para todas as minhas outras redações. É urgente, portanto, aí o portanto é o operador argumentativo, então eu finalizo com 3, né, desse modo, diante do cenário, ademais, e, portanto, lá no cubo nota eu explico que é operadores argumentativos. Responsável pelo bem-estar coletivo, desconstruir o egoísmo, aí isso aí foi o meu detalhamento, desconstruir o egoísmo, no que tange doação de sangue, minha ação, por meio de campanhas que conscientizam a população sobre a importância de ajudar e salvar vidas, e de políticas públicas como hemocentros itinerantes capazes de alcançar um número maior de pessoas doadoras. Meu modo meio. Essa iniciativa terá a finalidade de mobilizar o Estado no fomento de uma sociedade, seja no fomento de uma sociedade mais empática, seja na formação de uma comunidade mais saudável, minha finalidade. E eu finalizo com meu final feliz. Concluo com meu final feliz. A sustentação verde e amarela poderá vencer o direito segurado pela ONU. Minhas conclusões sempre foram essa mesma estrutura, tá? Então não vou comentar muito sobre as outras duas conclusões, não, porque essa mudava o agente, né? A ação, os elementos, mas era a mesma estrutura. Sempre foi a mesma estrutura. Porque, gente, o que mudava mesmo era o repertório e aprofundamento argumentativo, né? Então, eu ia focada nisso, porque eu já tinha que gravar repertório de cada dois de cada eixo temático. Que são os dos desenvolvimentos, porque da introdução eu sempre usava os mesmos, né? Então, eu não podia colocar muita, até porque tinha as objetivas pra lembrar. Eu sempre simplifiquei muito, assim, a minha vida, principalmente de estudos. Agora vamos pra minha segunda redação, que foi a primeira nota 1000 do meu treino do curso de Profim, Mastermed, em 2023. Essa daqui, eu acho que eu mostrei a outra. Primeira redação nota 1000, foi a segundo treino. Eu peguei um susto quando eu vi lá 1000. E eles fazem todos os comentários detalhados, a correção dele sempre foi detalhada, né, da pessoal dele também. Então, fiquei chocada. Porque foi em julho. Julho eu iniciei o curso. Não, julho não, junho. Não, acho que foi 13 de junho de 2023 que eu iniciei o curso dele, foi até novembro. Então vamos lá. A importância do letramento digital na terceira idade. Pode ser, né, relacionada a esse tema esse ano. A questão da terceira idade aí tá em alta, principalmente a tecnologia. Então vamos lá. Em 1948, aí mesmo estruturando, vou dizer pra vocês. Aí a tese ficou, entretanto, a falta de letramento digital impede que os idosos, né, aí eu já substituí as vítimas, já são os idosos aqui nesse texto, vivenciem o benefício assegurado pela ONU. Que aqui doação de sangue afeta todo mundo, então eu coloquei brasileiros no geral, tá? Mas aqui já tem uma vítima, já tem um conjunto de vítimas, que no caso, terceira idade equivale aos idosos. Aí meus argumentos foram, com efeito a se combater a invisibilidade, bem como a omissão estatal, que dificulta a resolução dessa problemática na contemporaneidade. Aí eu trouxe um outro repertório aqui, que foi Simone de Beauvoir, que ela fala sobre o conceito de invisibilidade sendo uma indiferença crônica sofrida por determinados grupos marginalizados, tá? Sempre quando vocês forem colocar invisibilidade, citam Simone de Beauvoir, porque ela é uma ótima referência, já que ela conceitua isso. E aí o meu aprofundamento argumentativo foi, sob esse viés, é notório que o acesso à tecnologia, que deveria ser estendida aos idosos, representa o privilégio de poucos, como menciona Beauvoir. Tem que fazer a retomada do repertório. Eu explico isso mais lá no Combo Nota 1000, que eu tô vendendo. Entre em contato comigo e adquiram, gente. É até 9 de novembro. Aí agora eu vou pro minha exemplificação. Haja vista a falta de apoio dos familiares para ensinar tarefas simples, como o envio de mensagens por aplicativos, e a carência de cursos que capacitem essa geração a utilizar plataformas digitais. Eu eu particularmente amei essa minha redação. Ela realmente foi digna de nota 1000. E eu não falo nem pela estrutura, mas sim porque eu usei ótimos exemplos. Ela foi bem fomentada, ela foi bem robusta. Então, eu me entreguei bastante. E aí eu amei, gente. Eu amei essa redação, uma das minhas preferidas. Justamente por causa desse exemplo aqui, eu vou muito pelo lado dos exemplos nas redações que eu faço. Quando eu não lembro muito de exemplos e aí se torna uma coisa muito superficial, aí eu não gosto da redação que eu fiz. Mas quando eu cito exemplos realmente que devem ser citados, assim, bem mais específicos, aí eu amo, se torna uma das minhas redações favoritas. Aí aqui, mesma reflexão crítica do outro, né? Só muda aqui a terceira idade. Ademais, aí a omissão estatal
No outro eu citei John Locke, nesse aqui eu citei Norberto Bobbio, que também é uma referência para esse tema, né, para esse argumento. Norberto Bobbio, expoente filósofo italiano, propôs o conceito de dicionário de política, a partir do qual o Estado deveria não apenas garantir os direitos básicos, a exemplo do letramento digital, mas também assegurar que a população usufrua na prática. Aí agora eu vou para um aprofundamento argumentativo. Todavia, é invisível que o direito proposto por Bobbio não tem sido realidade entre os idosos, visto que a insuficiência, agora é a exemplificação, a insuficiência do debate público acerca do impasse evidenciado. Então, debate público, que é algo mais superficial, só que é um exemplo concreto, é a minha exemplificação aqui de omissão estatal, tá? Mas eu prefiro do D1. Aí a mesma reflexão crítica do D2 da outra redação. Aí o meu agente foi secretarias municipais de assistência social, responsáveis por garantir a proteção social aos cidadãos, em parceria com as instituições de ensino. Então eu citei 2 agentes, aí eles consideram só como um agente. Desconstruam a invisibilidade no âmbito cibernético, minha ação por meio da promoção de cursos gratuitos de informática, meu modo meio. Essa iniciativa terá a finalidade de mobilizar o Estado, seja no fomento de uma sociedade mais parceira, seja na formação de uma comunidade mais atualizada. Minha finalidade. A Associação Verde e Amarela poderá vivenciar os direitos assegurados pela ONU. Lindamente. E vamos para a terceira e última desse vídeo, que também foi nota 1000. Eu fiz ela dia 30 de junho de 2023. Verdade, vou falar as datas pra vocês. A primeira eu fiz 20 de junho de 2023, eu anoto tudo aqui. Anoto tudo. Ó, tá vendo? Nesse quadro. Ainda bem que ele fez a folha de redação com esse quadro abaixo pra gente anotar algumas observações. Então, 20 de junho foi a minha primeira redação. Aí eu fiz aqui a interpretação tema e planejamento CDA que ele tinha explicado pra gente desde o início. Por isso que foram ótimas redações, né? Porque esses macete de interpretação, eles ajudam muito. E eu explico eles direitinho, bem passo a passo, lá no Cubo Nota 1000. Esse aqui foi 25 de junho, a segunda redação, de 2023. E a terceira foi dia 30 de junho. Então, a gente foi uma atrás da outra. A importância da redução do consumo de plástico pelo brasileiro. Aqui eu já mudei a abordagem, fui para as Nações Unidas. Também continuei na ONU, só que eu citei a ECO 92. Tá? Uma conferência dentro da ONU, específica de meio ambiente. Em 1992, as Nações Unidas promoveram uma das maiores conferências para a preservação do meio ambiente, a ECO 92, cuja função era estabelecer o respeito do indivíduo ao planeta. Aí eu mudei também a tese, tá? Entretanto, o elevado consumo de plástico mostra que os brasileiros ainda não experimentam a proteção ambiental proposta pela ONU. Com efeito, a se combater o egoísmo evidenciado pelo comportamento do cidadão, meu argumento 1, bem como a missão estatal, argumento 2. Gente, a missão estatal é para todo o tema, tá? Se vocês quiserem colocar uma missão estatal sempre, podem colocar. E aí eu dou até uma dica de uma missão estatal lá no Cubo Nota 1000, do porquê que ela não deve ser o argumento 1. Tem que ser só como argumento 2. Lá eu explico direitinho. Que dificulta a resolução dessa problemática no Brasil. Aí, no D1 eu citei Aristóteles, né? Que foi o egoísmo, aí eu citei o mesmo repertório da outra. E aí, a minha exemplificação foi: haja vista a falta de punição para aqueles que praticam tal atividade degradadora para o meio ambiente, como multas cujo valor monetário promova a conscientização dos indivíduos. Uma multa bem assertiva, né? Aí é essa estrutura aqui que eu usei em todas as minhas outras redações, vou dizer aqui pra vocês, de reflexão crítica. Dessa forma, enquanto este impasse se mantiver, a nação verde e amarela será obrigada a conviver com um dos maiores problemas para a população, desequilíbrio ambiental. Aí, no D2 eu citei Jean-Paul Sartre, primeiro John Locke, depois Norberto Bobbio e agora Jean-Paul Sartre. Expoente filósofo francês. Afirma em sua obra O Ser e o Nada que existe conceito conhecido como acomodação social, segundo o qual alguns temas sociais banidos da discussão coletiva. À luz disso, é notório que a administração pública é mesmo raciocínio lógico de todos os parágrafos de desenvolvimento sobre a missão estatal. E foi insuficiência do debate público acerca desse impasse no Brasil, a minha exemplificação. Aí a estrutura da reflexão crítica mesmo para todos os desenvolvimentos 2. Meu agente foi o Ministério do Meio Ambiente, obviamente. Responsável pela proteção de estratégias para a recuperação do meio ambiente, detalhamento. Desconstruir o egoísmo evidenciado, ação. Fomente políticas públicas como multas consideráveis e pela doação de sacolas biodegradáveis, meio. Aí foi a mesma finalidade, mesmo final feliz. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, deixa suas dúvidas de redação que eu vou responder todo mundo. Compartilha com todo mundo para esclarecer também alguns tópicos de estrutura. E eu te espero no próximo vídeo sobre redação também, que já eu vou postar outro bloco de redações e explicações para vocês gabaritarem e alcançarem nota 1000, né? Claro, 900 mais, nota 1000.